Fala, desbravadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um Pode Desbravar, o podcast do Movimento Mulheres Desbravadoras. Seja muito bem-vinda, chama as amigas para se inscrever aí no canal, esses podcasts maravilhosos. E hoje eu tô com uma pessoa incrível, foi indicação da Lili. Beijo pra você, sempre me trazendo mulheres maravilhosas, né? Só as maravilhosas, só as desbravadoras. Eu tô com a Jennifer Brito, ela é empresária na sósia, gente, eu treinei antes, eu juro. Mas vocês sabem que é assim mesmo, né? Faz parte. Na sósia mídia, ela é social media, tá? E olha, esse assunto vai render, hein, gente? Então fica ligado que hoje o conteúdo tá babado. Ela é social media para marcas pessoais, ela é palestrante também, mentora de conteúdo e vendas para redes sociais. É há mais de 14 anos, gente, auxiliando autônomos e empreendedores a promover seu negócio através das redes sociais. Olha só, uma experiência já de 14 anos, né? A fundação não tem 5, mas tudo bem. Maravilhosa. Jennifer, obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouquinho mais do meu trabalho, né? Ele me trouxe aqui, na verdade, e eu estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho disso. Que bacana. Então, ó, pergunta que não quero calar, porque a gente já começa assim, né, gente? A gente começa com assuntos profundos, né? Me conta, Jen, um pouquinho da sua vida. Você sempre quis trabalhar com essa parte de redes sociais, essa parte de vendas. Me conta um pouquinho dessa trajetória aí, né? Eu queria falar, né? Eu só queria falar na vida. Eu sempre quis ir para a parte de comunicação, só não sabia como. Uhum, Então, muito da minha história é voltada para escrita e fala constante. Tanto que eu sou copywriter mesmo, assim, a formação uhum, ela é de copywriter porque eu escrevi muito a vida inteira. E aí eu vi uma oportunidade nas redes sociais. Então eu venho de vendas, né? Venho do trabalho corporativo, estágio também na prefeitura onde eu escrevia falas de grandes nomes, então aí acabei entrando na parte das redes sociais, porque foi uma oportunidade. Eu escrevi uhum, artigo de blog, depois eu fui entrando no próprio Facebook, né, quando uhum, teve a transição Orkut-Facebook. E aí eu acabei me apaixonando pelas redes sociais, e aí eu vi a oportunidade de promover o meu trabalho. Então uhum. eu queria promover que eu escrevia e tal, e o pessoal começou a me pedir como faz isso, como faz aquilo, e o que que eu faço agora? E aí eu consegui lotar a minha agenda pela primeira vez, depois de uns 2, 3 meses trabalhando Uhum. de forma árdua, e eu falei, bom, então eu sei fazer. E aí eu comecei a pegar outros clientes para fazer, e quando eu vi, se tornou meu trabalho mesmo. Eu era mentora de conteúdo e depois eu abri a Sósia, que é a sua sósia das Sim. redes sociais, né? Olha, só. Gente, tem todo um jogo de palavras aí. Eu amo essas coisas, gente. Amo, adoro. Mas, Gê, você, assim, porque muitas empreendedoras estão em casa nos assistindo e elas estão se perguntando: caramba, que legal. A Gê já descobriu o que ela queria fazer, já tem clareza do que ela ama fazer na vida. Sempre foi assim? Você sempre falou, cara, eu vou trabalhar com isso. Você teve que trabalhar com outras coisas. Você teve que construir um caminho para chegar onde você está hoje. Então, eu tenho a sensação de que eu fui capacitada para esse momento, entende? Então, eu comecei a trabalhar com atendimento. Então, eu trabalhava com atendimento, depois eu comecei a escrever. Eu tinha tempo livre, eu estava escrevendo. Então, eu escrevia muito. E aos poucos eu fui escrevendo minha opinião, aí eu virei blogueira aqui de Guarulhos na época de moda. Então eu tinha um prazer muito grande de escrever, só que eu não tinha técnica. Eu nem Hum, sabia o que era copy, na verdade, né? Então eu escrevi, as pessoas, que legal, escreve para mim também, escreve para mim também. Então eu fui sendo levada para esse caminho. E aí sim. aos poucos eu fui entendendo um pouco mais de humanização de marca, sobre pessoas. Então foi uma construção que aconteceu ao longo do tempo. Então assim, dizer que eu queria trabalhar com isso, não. Eu queria dar opinião. Eu queria, sabe, eu queria ser a pessoa que dá a Adoramos. opinião. Era isso que eu queria fazer, porque eu sempre fui muito falante. Sim, Então, eu tinha certeza que com comunicação eu trabalharia. Agora, com o que eu fui descobrindo ao longo do sim. tempo. Que legal, bacana. E assim, eu já vou entrar aqui, gente, numa pergunta mega polêmica, tá? Tá preparada? Vambora. Porque, e vou aproveitar, porque já que você é copywriter, né? Ah, Então, eu vou entrar nesse mérito aí da copy, de uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, né? Já, inclusive, toda semana a gente eu debato com alguém sobre isso, é impressionante. Que é a tal da inteligência artificial, hum, né? E assim, muitas pessoas falam, não preciso de uma social media, porque agora tem o chat GPT, né? A gente já ouviu falar de chat GPT, pois é, uma inteligência artificial aí. E aí, né, do comandinho ali, quero um texto para vender,
um esmalte, né? E aí ele faz um texto ali em 20 segundos, né? Eu gosto, eu acho que a gente tem que usar as coisas a nosso favor, né? Mas, como eu falo sempre, nada nunca, nenhum robô, nada vai substituir o ser humano. Então, fala pra gente, Jay, por que que as pessoas precisam de uma social media? Essas pessoas que estão com essa cabecinha de tipo, não preciso, já tenho o chat GPT pra me ajudar, nananã. Qual é a diferença? O que que você vai fazer por essa pessoa? É assim, existem alguns estilos de social media, né? Vamos começar a construção por aí. Então, existe o social media que mantém a vitrine do teu trabalho, que é quando você coloca algumas informações sobre o que você faz, de tempos em tempos, ali tá tudo certo. Então, é uma vitrine que esporadicamente dispara uma informação sobre quem é você. Quando a gente fala de um social media do estilo que eu faço, que é para marca pessoal, que ele é focado na pessoa, a gente está falando de promover a pessoa para que ela aumente a autoridade. Então, esse aumento de autoridade, ele vem da humanização do conteúdo. Não é um simples conteúdo que você coloca, sei lá, psicóloga, agende seu horário. Não, não, não é assim. A gente constrói uma forma das pessoas se conectarem com aquela pessoa que está ali. Então, esse social media, ele é muito mais humanizado. E a questão do chat GPT, eu não demonizo de forma nenhuma as inteligências artificiais, sabe? Porque eu acho que elas facilitam sim a vida das pessoas. Só que a gente não pode só ficar dentro disso, né? Porque a gente está lidando com pessoas, rede social é relacionamento. Então, se eu não me relaciono com a pessoa, eu não pego a dor dela e coloco uma mensagem dentro daquilo que eu estou escrevendo, sabe? Só simplesmente, eu quero falar sobre um problema. E aí o chat, ele traz pra gente aquela informação. Eu já testei ele de trás pra frente. Então, assim, ele traz a informação pronta pra Sim. você, só que tem que ter o viés do profissional. E tem que saber usar, né, Tem que saber Gê? usar. Porque, assim, é complicado, né? Hoje em dia, as pessoas estão ficando com preguiça de escrever, gente. Vocês estão ficando com preguiça de escrever. Isso não é legal, né? Daí, ó, não vem levantar a mãozinha não, hein, Daí? A Daí já tá aqui, ó. Né? Não. Então, e aí as pessoas vão no copia e cola, né? Copia e cola. E aí, às vezes, você vê até erro de português, Gê. E eu vejo muito, e na verdade eu consigo identificar quando um texto é do GPT. Do tanto que eu tô dentro de tudo isso, Aham. eu consigo identificar quando um texto ele é do GPT, porque é muito, é excepcional demais, né? É uma coisa muito assim, você fala, nossa, o primeiro olhar é um redator que fez esse texto, e na verdade não. Sim, Então, assim, você percebe que é uma excepcionalidade que uma pessoa comum no seu dia a dia, postando na rede social, não tem. sim, Você não vai ter, né? Você está contando seu dia a dia, você está contando sua história, você está falando sobre uma questão de um cliente. sim. Então, não tem humanização dentro disso, né? Com certeza. Arrasou demais. Você tem sócia, né? Essa Não, tua eu trabalho só. empresa. Eu tenho funcionários, né? Mas Sim, eu sou a CEO da empresa. sou show de bola. E você atende em algum espaço fixo? É online? Então, até pouquinho tempo eu estava só dentro da minha casa mesmo, sempre trabalhei em casa. Nunca pensei na necessidade de ter um espaço físico. Só que agora sim. Então, a partir de setembro, estarei no espaço físico. Arrasou demais. Gente, vamos lá. Tem umas perguntas aqui que vocês enviaram aí, que são aquelas que eu tenho certeza que você tá na dúvida. Certeza absoluta que você tá falando, graças a Deus, que eu tô vendo esse podcast, porque vai salvar a minha vida. Porque isso vai transformar o seu negócio. Então, fica ligada aí, tá? E se você tiver mais alguma dúvida pra Jay, ó, comenta aí, tá? No nosso YouTube, ou no nosso Instagram, ou até no nosso grupo, tá? Então, você já tá no nosso grupo, Jay? Não tô não, hein? Não tá. Olha que eu Mas não não. tô. Gente, vai estar, ela vai entrar daqui a pouco. Vai entrar daqui a pouquinho. Então, comenta aí, tá no YouTube, que depois a Jennifer dá uma olhadinha ali, né? Vocês também vão ter, a roupa dela tá aí, tá nas todas as legendas, não tem desculpa pra não procurar essa desbravadora maravilhosa. Então, porque ela já é desbravadora, gente. Já vai entrar no grupo daqui a pouco, já é desbravadora. Então, a primeira pergunta não quer calar, né? Afinal, o segredo. O que faz uma pessoa se destacar nas mídias, gente? Opinião. Desenvolva mais sobre isso. Aquela pessoa que vai falar, ok, desenvolva Opinião. mais sobre isso.
Quando a gente fala opinião, as pessoas entendem que a gente está falando de três assuntos de sempre: política, religião, e a gente também está falando de, sei lá, opinião sobre raça, sobre crenças e tudo mais. E opinião não tem nada a ver com isso. Opinião é posicionamento referente ao seu mercado de atuação. Então, o exemplo que você trouxe do chat GPT. Ah, Jennifer, você é contra? Não sou contra, mas não uso. Você quer fazer, faça. Eu não faço. E eu explico por que não faço. Então, essa clareza na hora de explicar o que você faz, saber o que você faz toda a diferença no entendimento das pessoas e da receptividade do público. Entendi. Então, assim, a pessoa fala, eu quero postar nas redes sociais. Se você copiar os mesmos textos de sempre, você não vai conseguir atrair atenção, porque as dúvidas, sim, são as mesmas. É esse o ponto, né? As dúvidas do cliente sempre são as mesmas. Mas como você fala sobre esse assunto? Exatamente. Então, quer destaque? Começa a colocar sua opinião para fora, que essa é a maior dificuldade das pessoas. Não é, menina? Que coisa, né? Eu falo assim, às vezes você posta lá um conteúdo, né? Como fazer isso daqui? Aí dá um engajamento X. Aí você fala assim, gente, seguinte, não vou fazer mais fiado, porque eu não sei o quê. E você começa a opinar, porque as pessoas têm que valorizar. Aí você, engajamento, não. As pessoas querem, né, se conectar com a opinião da outra pessoa. Pessoas se conectam com pessoas precisam de pessoas, né? Sim. E afinal de contas, porque cada um fala uma coisa, gente. Então agora a gente vai descobrir a verdade sobre isso. Afinal, se eu tenho um perfil profissional, tá? Então vamos supor, eu tenho lá o perfil ali no Centro Oficial, que é onde eu posto meu trabalho, minha vida, nanana, e tem o Desbravo, o perfil do Desbravo. E aí todo mundo fala assim, cara, você tem que postar ali 80-20, né? É o famoso 80 conteúdo, 20% vida pessoal. É isso mesmo? Não é mais, é menos? Como que funciona? Sabe a construção de uma narrativa? Sabe quando você vai contar uma história? Uma história, ela tem várias frentes. Vamos pensar numa novela. A novela tem vários núcleos. Tem o pessoal da comunidade, tem o pessoal que é ricaço, tem a boazinha, tem o mal. Ela tem várias formas diferentes de falar de questões da vida de formas diferentes. Um perfil na rede social é isso. Então, quando a gente tem um perfil, o perfil do Desbrava, é o perfil da empresa, né? É o perfil do podcast. O que tem dentro do podcast? Qual é a essência desse podcast? Isso precisa estar ali. É só sobre trabalho que eu vou falar? Não, porque dentro do podcast a gente não fala só sobre trabalho. É a mesma coisa. Você também. A mesma coisa de um perfil pessoal. Perfil profissional, perfil pessoal. O profissional é na hora da configuração da conta, eu costumo dizer. Porque quando você envolve a sua vida pessoal junto com o seu perfil, você traz a humanização. Então, entre o 80-20, eu costumo colocar que é em torno de 60-40. 60-40 é o legal, porque quanto mais você mistura os assuntos, mais as pessoas se conectam com você e elas respondem às suas solicitações. É sobre isso, gente. Outra coisa muito importante, eu tenho certeza que você tem dúvida também. O que diferencia um profissional que está divulgando o seu trabalho nas redes sociais do que não está? Ai, gente, que vergonha essa pergunta pra mim. Porque, cara, eu sei, você vai... Jennifer, não pode estar no meu Instagram, que a última postagem ela faz tipo um mês. Agora. Sério, amiga, a última postagem faz tipo um mês. No Desbrava eu sou mais assídua, assim. Mas no meu a gente vai, tipo, fazendo mais vitrine e tal, assim. E aí? Mas não é legal, né? Porque o engajamento tá aqui, daí de repente você para, vai lá pra baixo. Como que funciona? Qual que é a diferença? Por que compensa você ser constante? Porque o seu preço muda, a forma que as pessoas te veem muda. Você se percebe diferente porque a sua autoestima se mantém mais viva, porque você se sente valorizada de alguma forma. Então, eu costumo dizer que a diferença, né, entre os dois, quem tá e quem não tá, é realmente você se ver todos os dias. É você se ver todos os dias. Porque no dia a dia, no networking, quando a gente tá no externo, não tô dizendo que não é para ter, tem que ter, mas quando a gente tá fora, a gente não tem muita referência do que tá acontecendo, a gente não se enxerga, sabe assim? A gente não se enxerga. E quando você tem o trabalho no online, você vê a sua evolução, você vê quando você tá melhor e quando você não tá. E aí você faz as correções que você precisa. Então é muito mais sobre o profissional de verdade. Eu não falo nem a questão de, é sobre seu engajamento, sobre... Não, é sobre você e o seu desenvolvimento pessoal.
Porque você tem comparativos sobre você. Então, por que que você tem que estar lá? Porque você precisa ver a sua evolução para que você continue evoluindo. Porque você precisa mostrar, contar a sua história para as pessoas para que você possa olhar para ela amanhã. Então, as pessoas compram de quem elas gostam. E você tem história para contar. Todos os dias acontece uma coisa diferente no seu dia. E por que não compartilhar isso com outras pessoas? Sim. Né? Então, isso aumenta o seu valor percebido, e também a forma com que você trabalha, que você demonstra o seu trabalho. Então, um outro exemplo. A pessoa que não expõe o trabalho dela nas redes sociais, pode ser que ela não se preocupe muito com a mesa dela de atendimento. Agora, quando ela tem a obrigação, quando ela fala assim, eu preciso expor meu trabalho na rede social, naturalmente ela compra um copinho mais bonito para a mesa dela, naturalmente ela arruma mais o espaço porque ela vai filmar. Então você percebe que é um comprometimento com a melhoria do seu trabalho? Sim. Então você tá sempre numa luta, né? É só a parte bonita? É só mostrar a coisa boa? Não. Mas na maior parte do tempo você vai mostrar o melhor do seu trabalho. Exatamente. Ah, é muito bom. E quando você faz toda essa análise, né? Então, assim, você tem uma consultoria. Quais são os seus produtos? Você tem algum produto inicial, por exemplo? Ai, Jennifer, hoje eu não consigo ter uma social media, mas você tem um e-book, um curso, uma mentoria? Então, ela está fechada, mas ela vai abrir agora em setembro, tá? Inclusive, Hum, fiquem de olho na minha conta, que em breve teremos aí uma super oportunidade para as pessoas que não têm social media, ainda não estão no ponto de fazer essa terceirização de serviço. Eu vou trazer para o pessoal uma oportunidade muito legal. Eu tinha um curso que chamava Lotando a Sua Agenda e eu mudei, né, algumas coisas, porque veio o Reels, veio um monte de coisas que não era da época. Então, eu precisei fazer algumas adaptações e aí eu vou reabri-lo. Mas o que eu gosto muito de dizer é que assim, a pessoa que está ali expondo o trabalho dela, ela pode fazer muitas coisas. Então, no meu caso, eu tenho mentoria de conteúdo. Jennifer, eu quero produzir meu conteúdo. hum, Então, eu tenho a mentoria voltada para conteúdo. Na SOS eu tenho pacotes diferentes. Então, tem as quantidades de posts diferentes para cada profissional, para cada objetivo e para cada bolso. Tem clientes que eu tenho que eu atendo sete vezes por semana, e tem clientes que eu trabalho com 3 publicações por semana. E ambos têm resultados, né? É que depende do nosso objetivo. sim, exatamente. Eu normalmente costumo postar mesmo, tipo, umas 3 vezes por semana, mas assim, sempre tem coisa no Stories. Sim, Então você não fica só no feed, com né? certeza. Muito bom. E hoje, sim, pra você ter. Vamos falar do Instagram, né? Porque o Instagram é o que há, né, gente? Não tem como fugir muito, né? A gente sabe que o LinkedIn tem muito sua importância no Sim. mercado de trabalho, a gente sabe do Facebook, o Facebook não morreu, a gente sabe que o Tem nicho Facebook para não ele, tem nicho para morreu, ele. gente. Mito não morreu, os grupos estão bombando no Facebook ainda até hoje. Enfim, outras redes sociais, né? O TikTok que tá aí, não é só dancinha a mais, né? Enfim. Mas falando no Instagram especificamente, porque não tem como. Hoje em dia, quando se fala em a melhor, a maior, é o Instagram, né? Sim. O que uma pessoa pode, assim, qual dica que você pode dar já agora para a pessoa realizar assim que acabar o podcast, ela já entra no Instagram dela e de repente ela olha aquilo e fala: Ai, olha, a Jennifer falou para mim fazer isso daqui, já vai dar uma melhoradinha. Então, ela precisa colocar de forma simples o que ela está vendendo. Então, a primeira coisa é ela entender a mensagem que ela quer passar para as pessoas. Você é uma esteticista. O que que você entrega no seu trabalho? Eu sou psicólogo. O que você entrega com o seu trabalho? O que você resolve, né? Eu sempre brinco assim, o que que você resolve? Quanto mais você internalizar o que você resolve de formas diferentes, mais você vai ter sempre assunto para falar, sempre uma foto para publicar. Não vai faltar assunto para você usar. O que que você resolve? Quanto mais respostas você tiver sobre o que você resolve, nunca mais te falta conteúdo. Então, a primeira ação que uma pessoa pode fazer, aparece no story. Simples assim. Simples assim, aparece no story. Estou viva. Sabe? Lista de presença. Bom dia, o mínimo. Tipo aqueles stories. Gente, a sumida apareceu. Ai, a Beyoncé voltou, né? Não. Mas é isso. Quanto mais você aparece, mais as pessoas lembram de você. Então, posta uma foto. Verdade. É igual assim, a gente fala muito do online, né, hoje em dia.
Mas tem muito offline também, né? Poxa. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, nossa, Aline, mas por que que você vai em tanto evento, né? Principalmente eventos da associação comercial aqui da cidade e tudo mais. E as pessoas falam, nossa, mas você tá em todos os eventos, né? Você mora lá dentro da associação. Eu falo, gente, hoje eu chego num ambiente da associação, de alguns outros locais específicos, que eu conheço 90% das pessoas que estão lá. Ah, então por que que você vai? Reforço de imagem. Total. Reforço de imagem. A pessoa lá, ela me viu lá, ela vai ficar semana, pelo menos 2, 3 dias lembrando de mim. Então, é isso. E não é assim, você, né, chegar e fazer qualquer coisa, não. Não. Tudo tem que ter uma estratégia, né, diante também. Até porque, às vezes, assim, as pessoas estão em casa falando, é fácil aparecer no Instagram, então. Eu vou lá, faço um story só, né, tipo, mandando um beijinho, dando uma piscadinha e tá bom. Não, gente, não. Tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter a intenção, né? Eu tenho uma amiga que fala muito sobre essa questão de ser intencional, e eu acho maravilhoso. Você tem que ser intencional, né? A sua imagem, tudo é intencional. Então, qual o seu objetivo? Ah, se você quer seguidor, tem um tipo de conteúdo. Se você quer autoridade, é outro tipo de conteúdo. Sim, Uma pessoa que está buscando uma autoridade no primeiro momento, ela não vai ter um monte de gente comentando nas publicações dela e fazendo isso. Então, assim, a gente precisa entender qual é o nosso objetivo. No offline é a mesma coisa. sim. Eu acho essencial o offline. Não é porque Uhum, eu sou do digital que eu não acredito nele, muito pelo contrário. Eu acho que uhum, os dois juntos é tudo que um profissional sim, precisa. Você precisa propagar a sua mensagem para o máximo de pessoas e também em núcleos, né? Que é o que uhum. você faz com excelência. E eu até falei, né, que eu estou entrando em Guarulhos agora. Eu moro aqui a vida inteira, mas sempre andei muito Bora. para São Paulo. Então agora eu estou entrando em Guarulhos. Isso aí, gente. Que vontade de ficarem pra São Paulo, que? Misericórdia. Tem muita coisa legal aqui na cidade, não. Não é, Mas tamo menina? junto, tamo junto. E assim, gente, eu sei, passa muito rápido, mas calma, você tem um arroba da Jennifer. Você não vai ficar sem ela. Não se desespere nesse momento, pare de chorar. Gê, encaminhando ali já, né, pro nosso finalzinho, infelizmente. Você falou muito de copywriting, né, e tal. Mas o que é isso? Eu não gosto desses termos. Né? O que que é isso? São textos de persuasão, são textos que convertem, né? Uhum, São textos emocionais, eu gosto de chamar. Que é uhum, você fazer com que o lead tome uma ação, né? uhum. Alguns chamam isso de manipulação. E eu costumo dizer que é só o fato de você sair com uma roupa intencional para você fazer qualquer coisa Sim. pode ser chamado assim também. Uhum, Então, são textos de persuasão. São as legendas que você escreve, são os textos que estão na sua página de vendas, uhum. é a copy que está na sua Sim, bio, é o que você fala no story. sim, Então, a copy é a construção de uma narrativa, né? exatamente. Se você tem um começo, meio e fim para uma ação. Show, show. E a venda, ela vem assim, realmente, só da pessoa ler o texto, né? Um texto feito de forma estratégica, né? Sim. Então a pessoa nem te conhece, mas ela tá ali. E muitas pessoas falam assim: ah, eu não acredito em gatilhos mentais, isso daí já tá muito manjado. Aqui é apenas 3 vacas, o quê? Gente, desculpa, que mundo que você vive? Porque assim, funciona. Então por que que você não vai usar? Não tem lógica. Não tem lógica esse pensamento, né? E é bom você falar dessa questão da manipulação, né, porque muitas pessoas acabam não utilizando estratégias ou até não utilizando profissionais que podem ajudar nessas estratégias por conta disso, por achar assim, eu tô manipulando a pessoa. Gente, você pode. Lembra do dicionário? Lembra? Não sei. Sim, existe uma coisa chamada dicionário. E lá no dicionário são coisas extremamente diferentes, né? Eu costumo falar que a manipulação é diferente da persuasão, né? Eu falo que a manipulação é o ato, né? Você pode ver no dicionário mesmo, é o ato de pegar, né? Levar, né? Então, é o ato de você obrigar, de você mentir para a pessoa, né? É, realmente manipular ela para que ela faça aquilo que ela não quer fazer, né? Persuasão é diferente. Eu costumo dizer que persuasão é quando você acredita tanto naquilo que vai ajudar tanto aquela pessoa, sabe? Que nem mesmo às vezes ela sabe que ela precisa daquela ajuda. E aí você mostra pra ela que ela precisa dessa ajuda, né? E ela por si só, ela entende ali, nossa, eu preciso disso, realmente isso vai mudar minha vida, isso vai me ajudar. Então é muito, muito importante a gente ter essa grande diferença, né?
Fabi, e, gente, eu sei, vocês estão cheios de perguntas, mas tem aí os comentários, sabe? Tem aí, então comenta aí pra Jennifer ajudar vocês também. Chama ela lá no direct também do Instagram. O Instagram tá aí sempre. E, gente, falar aqui também, aproveitar antes da nossa pergunta bombástica final, porque essa pergunta é maravilhosa. Eu quero falar aqui pra vocês das pessoas que acreditam no nosso podcast, né, Jennifer? Porque assim, pessoas que não acreditam no nosso podcast, o podcast não existiria, né? Enfim. Então, vamos lá. Nós estamos nesse espaço maravilhoso, tá? Incrível. Que você pode gravar seu vídeo, você pode fazer o seu podcast também aqui na Fapcast Conteúdo. Vou marcar o arroba aí pra vocês verem. Mas nós temos nossas patrocinadoras, né? Que é a Eglivial, que é o arroba, vou falar os arrobas, tá, gente? Maravilhosa nutricionista, vai ter podcast dela também, fiquem ligados. A Espaço Carol Souza, a gente já tem um espaço que tem brechó, que tem várias outras coisas no espaço só. Então você vai lá, faz tipo tudo que você precisa fazer, entendeu? No espaço só, é maravilhoso. Também vai ter podcast dela também. A Espaço Carol Souza. Peraí, gente, que a pessoa que vai interromper o podcast, que a pessoa ficou com a chave do marido. Sabe, a pessoa fica com a chave do marido, o marido tá fora de casa, vocês acreditam nisso, gente? Só Jesus na causa, né? Pois é. É eu, né, gente? É eu. E tem também a psicóloga Eliane Rosa, que foi a maravilhosa, que indica essa outra maravilhosa, entendeu? Porque, gente, mulheres fortes andam com mulheres fortes, entendeu? É sobre isso. Ela é uma psicóloga maravilhosa, vai ter podcast dela também, então fica ligado aí, tá? Tem também a Taveira e Romão. Gente, é um escritório de advocacia. E, digo mais, vai ter o podcast dela. Dessa vez com o marido, porque ela já fez podcast com a gente, Jennifer, só que agora eu vou trazer o especial casal que trabalha junto. Que legal isso. Marido e mulher que trabalham junto, eu vou perguntar pra eles como que eles não se matam. Vou perguntar pra eles, ficam 24 horas junto, vou perguntar pra eles qual que é o segredo. Né? Também a Sara, né, da SHF Soluções Financeiras e Seguros. Me ajuda aí, doutora Cláudia, criminalista maravilhosa, que trabalha também com violência doméstica, sabe? Um trabalho maravilhoso. E a Maria Rodrigues Terapias, terapeuta incrível, afinal, terapia é vida, né, gente? Terapia é vida. Salva. É salva, exatamente. Aliás, a terapia vai falar pra você também ser mais constante no seu Instagram. Faça-me o meu favor, tá? E aí você vai pra Jennifer. Gê, pergunta que não quer calar. Diga. Quais são as 3 maiores dificuldades dos seus clientes? Falar na câmera, né? Porque aqui é uma coisa, com a câmera, você olhando para a câmera é outra, né? Então, falar para a câmera é uma delas, dar a opinião delas sobre o trabalho também é uma questão muito difícil. E construir a narrativa do que elas vendem. Falar com clareza sobre o que elas vendem. Não parece uma loucura isso? Né, gente? Parece fora da realidade. Sim. Como assim não sabe o que vende? Não sabem. Tem clareza, né? Eu só vendo um telefone. Não, você não vende só um telefone. Então, são os 3 pontos mais difíceis delas. Eu vendo maquiagem. Não, cara, você vende autoestima, você vende amor próprio, né? É muito além disso, né? Muito mais profundo. Eu tive uma sócia, minha amiga até hoje maravilhosa, Tainá. Beijo pra você, meu amor. Tainá Bahia, me abandonou, foi pra Bahia. Ai, que saudade. E ela costumava falar, sabe o quê? Tá com medo de falar? Cola os boletos atrás da câmera. Cola os boletos que você vai se motivar pra caramba. A Deia também já me falou isso várias vezes, né, Deia? É sobre isso, né? Os boletos. Gente, eu sei, vocês querem mais, né? Faz o seguinte, comenta aí se vocês querem parte 2. Olha! Né, Jennifer? Comenta aí que a gente traz a Jennifer de novo. Olha, combinado? Fechou. Jennifer, já fica o convite aí, tá bom? Pra você vir hoje pro nosso podcast, né, de Guarulhos. Nosso podcast não, né? Nosso grupo, a louca, gente. Nosso grupo aqui de Guarulhos. Temos um grupo em São Paulo também, mas agora você vai ficar em Guarulhos. A gente vai te pegar, não vai grudar em você, não vai te largar mais. Tamo junto, meu amor. Já tá convidada aí pra fazer live com a gente lá no nosso Instagram, né, meninas? Ó, vamos marcar, hein? Vamos marcar aí pra próxima semana, já vou dar uma arranjada aí na live da próxima semana, pra ver se ela tem agenda, obviamente, né? Mas a gente marca aí uma data legal e também participar de palestras, de outras coisas aí pra ajudar as desbravadoras aí, né? Em Guarulhos, somos quase 900, todas guarulhenses, né? Porque temos um grupo em São Paulo também. Se você é de São Paulo, entra lá no nosso @Mulheres Bravadoras Oficial.
Link na bio, tem lá. Se você for de São Paulo, clica no grupo de São Paulo. Guarulhos, tem o link do grupo de Guarulhos. Combinado? Jennifer, recadinho final para as meninas. Qual é a mensagem final da Jennifer para essas desbravadoras? Mulherada, desbravadoras. A parte que eu gosto muito de falar para mulheres, de uma forma geral, quando a gente fala de empreendedoras, é a gente compreender o porquê que a gente faz o que faz, né? Sempre ter esse lembrete. Todas as vezes que a gente pensa em divulgar o nosso trabalho, de estar num evento, de fazer qualquer tipo de investimento na nossa marca, a gente tem um porquê por trás de tudo isso. Então não faria o menor sentido a gente não documentar a nossa jornada, não documentar o nosso trabalho, a evolução dele. Porque se a gente quer ser grande, né, hoje a gente já se vê como profissionais, como mulheres que estão em crescimento, só que aos poucos a gente vai entendendo que o caminho é muito mais gostoso do que a gente esperar um grande dia em que a gente vai ser maravilhosa a ponto das pessoas quererem isso. Então, não. As pessoas já gostam da gente como a gente é, e a gente melhorando atrai mais pessoas, mais clientes, mais visibilidade para o nosso negócio. Então, se empodere de você, né, da sua história, daquilo que está acontecendo com você hoje, e mostre isso nas suas redes sociais. Antes mesmo de pensar em contratar uma social media, coloca você a mão na massa, né? Porque se você não fizer isso, você nunca vai ver o valor, por exemplo, do meu trabalho, ou de que realmente você precisa estar ali frequentemente para que as pessoas lembrem de você. Nossa senhora, gente, o que falar depois disso, né? Arrasou demais. Daí, eu quero esse corte, hein? Quero esse corte aqui pro Instagram. Maravilhoso. Fabi, é isso. Gente, se você não delegar, sua empresa não vai crescer. Então, entenda isso se você quer subir de nível, tá? Se você quer ser uma empresária de verdade, você precisa de pessoas para te ajudar. E a Jennifer é uma delas que vai te ajudar a dominar suas redes sociais, tá bom? E aumentar suas vendas, consequentemente. Sim. Jennifer, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Amei. Melhor do que eu imaginei que seria. Mil vezes melhor. E quero sim estar perto de vocês. Quero entrar em Guarulhos de verdade agora, né? Bora. Então seja bem-vinda a Guarulhos. Guarulhos, se prepara que Jennifer vem aí para dominar a cidade. Vambora. Bora. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus e até mais.